E a Blavatsky, ela foi realmente, teve um pioneirismo importantíssimo, né, principalmente no Ocidente, seguiu um caminho que possivelmente seria um caminho a ser desistido se não tivesse força de vontade e também contato com a espiritualidade. E uma pergunta que eu queria fazer para os dois é baseado nisso, né, em pioneirismo, na parte de comunicação, nessa nova era que nós estamos vivendo dos comunicadores e pessoas que divulgam a espiritualidade, essa nova forma que é colocada aqui, que o Luiz é um pioneiro, Wagner também, dentro desse entendimento que a gente tem hoje, né, essa abertura para comunicações, é algo que não aconteceu, mas ainda bem que não aconteceu, mas imaginem o seguinte, Wagner em sua caminhada, Luiz em sua caminhada. Se em algum momento tivesse passado na cabeça, vou desistir, vou ignorar minha mediunidade, vou ignorar a sensibilidade e as questões que estão chegando até mim para serem divulgadas, trabalhadas. O que teria acontecido? E pessoas também, aí já é um exemplo para pessoas que cogitam isso, né? Que muitas vezes estão assistindo, estão começando a ter uma sensibilidade. Na mente de vocês, o que possivelmente poderia ter acontecido na encarnação atual se houvesse um declínio para esse trabalho que hoje é realizado? Estava pensando um pouco na sua pergunta, no meu caso pessoal, né? Nunca me passou, mas nem caiu na minha cabeça a ideia, assim, passou, de abandonar ou procurar uma outra trajetória, porque eu sempre, desde muito pequenininho, eu fui levado a pensar e a aceitar que todo esse universo de valores espirituais faz parte da minha verdade pessoal e da minha natureza pessoal. Então, desviar desse caminho seria como desviar de mim mesmo, tá entendendo? Eu tive muita sorte nesse sentido, né? Tive uma família difícil e tudo, mas, ao mesmo tempo, graças à família que eu tive, eu fui me libertando muito rapidamente dos grilhões todos de condicionamentos religiosos, de sistema, de ideologia e tudo. Por quê? Porque a minha família era uma família muito grande. Meus avós tiveram 16 filhos de um lado, mais 16 do outro. Tá? Vieram da Itália, imigrantes. Eu nasci na cidade de São Carlos, onde as minhas duas famílias se instalaram, aqui no interior de São Paulo. São Carlos já era um centro estudantil importante em 1944, 45, quando eu nasci, e lá tinha de tudo. Tinha protestante, tinha adventista do sétimo dia, tinha uma pequena sinagoga com 12 judeus que moravam na cidade, que fizeram uma salinha deles. Tinha uma catedral bonita, tinha terreiro de Umbanda, tinha terreiro de Candomblé, tudo, teosofia, muito centro espírita. O movimento kardecista era muito grande e importante no interior de São Paulo e em São Carlos. Bom, e cada tio meu foi para um canto. Eu nasci, claro, todos nascemos dentro da Igreja Católica. Então, batizado, crismado, primeira comunhão. Meu avô, italiano, foi seminarista até os 18 anos de idade, porque o pai morreu na guerra contra os austríacos, e então a mãe não tinha como criar os 3 meninos, ela tinha 5 filhos, ela segurou as 2 meninas e pegou os 3 meninos e pôs num seminário. Por quê? Um tio dela era o diretor do seminário. Então, o meu avô teve uma formação para ser padre, só que nem ele, nem os outros dois fizeram 18 anos, ó, tchau, arrumaram as malinhas e foram para o mundo. Ninguém quis ser padre lá. Mas a formação ele carregou até o final da vida. Quando eu fui fazer a minha primeira comunhão, eu tinha 8, 9 anos, será? Por aí? É nessa idade que a gente faz a primeira comunhão.
Eu fiz lá como é que se chama? A preparação toda, durante 2, 3 meses, para fazer a primeira comunhão, ia lá na igreja, fazer o catecismo, não sei o quê. E no dia da minha primeira comunhão, tinha que fazer jejum. O dia inteiro, uma criança, não podia comer nada, porque ia no sábado. E no domingo, cedinho, 9 horas da manhã, era a missa da primeira comunhão, minha e de mais um bando de uma renca, não é como se dizia, de meninos e meninas. E no jantar do sábado, que se costumava ir na casa do meu avô, esse que foi seminarista, o Antônio, eu não fui à mesa, fiquei sentado numa cadeira, vendo umas revistinhas. Em um certo ponto, ele se levantou da mesa e veio falar comigo. Disse assim, mas escuta, você não vai jantar? Por que você não? Seu lugar está na mesa. Você não vai comer? Eu disse, não, vovô, eu não posso porque eu vou fazer amanhã a primeira comunhão. Disse, ele fez assim, nunca vou esquecer. E você então tem que ficar em jejum. Tá bom, querido, faça isso então. Fique em jejum, você não vai morrer por causa disso. Quem é que vai te dar a primeira comunhão amanhã? É o bispo. São Carlos era sede de bispado, né? Bispo de São Carlos, chamado Dom Rui Serra. Quem é que vai te dar a primeira comunhão amanhã cedo? É o bispo. Eu falei, vai ser o bispo Dom Rui. Ele disse, então eu vou te dizer uma coisa, preste muita atenção. Eu já contei isso aqui para você, Samuel? Não. Preste muita atenção. Você vai estar ajoelhadinho com todos os meninos e meninas lá na frente e o bispo vem para dar a primeira comunhão. A primeira comunhão, a hóstia e tudo, você aceita e faz um pensamento muito bonito, porque é muito importante. Agora, o anel do bispo você não vai beijar de jeito nenhum. E nós tínhamos sido treinados, que o bispo vinha com um anel roxo, uma ametista, que é a cor do bispo, né? Um anelzão com uma pedra desse tamanho. E o que ele fazia? Ele punha e as crianças, um por um, ia beijando o anel. Você não vai beijar, porque o bispo não lava as mãos há mais de 2 meses. E em cima dessa pedra, que é uma ametista, uma pedra roxa do anel dele, você não vê com seus olhos, mas está cheio de bigatti, aí ele me falou em italiano, que se trascinano sulla pietra, que escorregam, bigatti são vermezinhos que você não vê, que passam por cima da pedra e vão passar tudo para sua boca. Olha que horror você dizer isso. Um ex-seminarista com 18 anos. Então, eu só fui entender isso séculos depois. Porque no dia seguinte, eu nem dormi à noite pensando na hora que a pedra ia chegar. Eu quase caí para trás. Não beijei a pedra, não consegui beijar. Mas com isso, o que meu avô queria me dizer? Ele que quase foi um sacerdote. Respeite o princípio da comunhão, mas desconfie dos homens. Está entendendo? Sempre um pé atrás, porque esse aí, na minha opinião, não lava a mão, pode te contaminar. Essa separação ficou tão impregnada na minha cabeça que está aqui até hoje. Não é? Não é que eu vou rejeitar todo camarada que chega comigo com veste sacerdotal e vai querer me passar um ensinamento. Não, eu vou respeitar e vou aceitar e tudo, mas o pezinho atrás. Por quê? Por uma razão extremamente simples. E que é simples e, ao mesmo tempo, uma verdade absoluta. Essas pessoas são seres humanos. Uhum. São homens e mulheres. E, portanto, como seres humanos,
são seres relativos, o absoluto não existe, a não ser no nossa componente mais essencial, que é dificílima de ser alcançada, não é? Mas fora isso, tudo é relativo. É ruim, vai ser condenado, é um pecado ser relativo? Não. É a nossa condição, somos relativos. E com o relativo a gente pensa antes de embarcar na canoa. Não é? A hora que o absoluto aparecer na minha frente, eu vou embarcar na canoa dele de olho fechado. Mas, como me disse outro dia, um caboclo do meu terreiro, que eu frequento, de Umbanda, ele me disse assim: mas você sabe que não tem começo, não tem fim, só tem caminho, só tem um movimento. E não tem alvo a ser alcançado. Deixa de bobagem, não perca seu tempo com alvo. O que importa, meu filho, são todas as experiências e vivências que estão perfiladas ao longo do caminho que você vai percorrer. Olha, no meu caso, eu comecei tão cedo, com 15 anos, que essa dúvida nunca surgiu, cara. Isso para mim já estava dentro do meu jeito de ser. Isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Aliás, o que eu vou falar é apenas o meu jeito, não significa que eu estou dando palpite na vida de ninguém. Eu, quando comecei aos 15 anos, de lá para cá, eu não tinha dúvida da jornada. A dúvida que você tem é em relação ao conhecimento que você vai adquirindo, mas a jornada em si, eu sabia de alguma forma que eu estava talhado para aquilo, mas não é como missionário, nada disso, era dentro de mim. E eu não sei como é que alguém consegue atravessar uma encarnação na Terra sem um conteúdo consciencial espiritual que ajude a lidar com as perdas e as loucuras que acontecem cá embaixo. Então, isso, eu não tenho como te dizer isso, porque isso, felizmente, nunca me aconteceu. Agora, eu sequer imagino como seria tirar esse conteúdo, eu seria um saco vazio, cara. Um deserto dentro de mim mesmo. Porque se tem uma coisa legal que eu pude aprender nessa vida é a parte espiritual, cara. Sem isso aí não ia dar muito certo. E um acréscimo ao que o Luiz falou sobre a Blavatsky e o sagrado feminino, né? Que ela foi uma das precursoras. A Índia de hoje é diferente da Índia da Blavatsky. Não é a Índia da época dos Upanishads, o Bhagavad Gita, os Puranas, o Ramayana. Hoje a Índia tem uma população de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, ultrapassou a densidade demográfica da China, é o país mais populoso do mundo e onde hoje não se respeita muito a mulher e é um lugar onde notícias acontecem de estupros. Então, na época da Blavatsky, que era século XIX, ainda ela tentou um resgate da sabedoria milenar da Índia, que é claro, eu não estou falando de todo mundo da Índia, estou dizendo que a Índia moderna, o pique da Índia moderna, está seguindo o defeito do Ocidente, que é justamente o que o Luiz apontou, e a Blavatsky já tinha notado isso, e ela tentou, de alguma forma, resgatar, e ela batalhava numa época, hoje é fácil alguém falar de feminismo, mas na época dela, essa mulher lutou com pontas de faca contra ela, por isso tentaram matar a Blavatsky 2 vezes em 2 atentados. Então, é só para posicionar que o Luiz falou, o resgate do feminino, perfeito, ainda mais a Índia, com tantos aspectos da mãe divina dentro. Só que a Índia de hoje, que de repente alguém vai questionar, é totalmente diferente o contexto. Nós estamos 2 séculos já, quase com diferença. Então, a Blavatsky ela foi precursora, uma grande pioneira desse resgate do sagrado feminino. Ele e eu, nós estamos à frente de uma jornada que se chama Seu Ritual. Ou seja, como nós falamos sobre livre-arbítrio, sobre você entender como proteger as suas energias, como expandir também, abrir os próprios caminhos, né? Criar o seu próprio ritual, entender sobre essas simbologias, os arquétipos, o poder dos elementos e, é claro, as consagrações de uma maneira que você preserve o livre-arbítrio dos outros e que você movimente a sua própria trajetória. Nós estamos aqui dando essa possibilidade para que você aprenda mais sobre isso. A turma vai se abrir para que você receba as aulas, receba os materiais. Aqui na descrição tem um link chamado portalseurritual.com.br. Você vai preencher seu interesse lá, coloca teu nome, coloca teu e-mail, para que você possa receber esses materiais. Quem aprende não depende, e quando você coloca respeito ao sagrado, tudo vai ficar dentro de um gradiente
de proteção, um gradiente de respeito, um gradiente de prosperidade, que é isso que todo mundo busca. Prosperidade é estar bem em todos os setores da tua vida. Então, coloca aqui o teu nome e você vai ser informado ou informada quando a gente começar a soltar os materiais relacionados a esse assunto. A equipe da Casa Filhos do Todo conta com uma taróloga para quem quiser conhecer, para quem quiser fazer consultas com tarô. Nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô. E para que você possa entrar em contato, aqui na descrição, nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamento de sessão de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição, no recado que está aqui, Tarô Casa Filhos do Todo com Michele Molina. Certíssimo? Você será muito bem atendido ou atendida. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.